Você assiste agora a duas entrevistas, dois pontos de vista sobre a reforma da Previdência. A primeira é com Maria Lúcia Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida. A segunda é com Rogério Nagamini, que é coordenador de Previdência do IPEA. Assista. O Ponto de Vista entrevista Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo realizar a revisão da dívida brasileira, interna e externa, federal, estadual e municipal. Maria Lúcia defende que a Seguridade tem recursos de sobra e que, por isso, 30% da receita é desvinculada, por meio da DRU, a desvinculação de receitas da União para o pagamento de outras despesas. Segundo ela, em vez de uma reforma da Previdência que cortaria direitos, o governo deveria cobrar as empresas que só negam a contribuição patronal. Você acompanha agora o Ponto de Vista de Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar com a premissa do Palácio do Planalto, que é a que há um déficit nas contas da Previdência. Você ataca essa premissa, de que forma? Olha, muito grata pela oportunidade, Aline. Em primeiro lugar, o governo fala de um déficit, mas como é que ele faz essa conta? Ele desrespeita o que está na própria Constituição Federal. Na Constituição, lá no artigo 194, está inserida a Previdência Social junto com a saúde e assistência, formando o sistema da Seguridade Social. Está escrito lá na Constituição, é um conjunto integrado de ações. Previdência, assistência e saúde. Então, é um tripé. O Constituinte, no artigo seguinte, no artigo 195, ele cuidou de dizer como esse tripé seria financiado. E o que está lá no texto constitucional? Esse conjunto da Seguridade vai ser financiado pelos trabalhadores e empregadores mediante uma contribuição que incide sobre a folha, que é o INSS, a contribuição ao INSS. Tem também a contribuição das empresas sobre o lucro. Então, foi criada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Consta também na Constituição, lá no artigo 95, a contribuição de toda a sociedade sobre o consumo. Então, foi criada COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Além dessas, que são as maiores, tem também o PIS/PASEP, todas as contribuições que incidem sobre o concurso de prognósticos. Então, toda vez que alguém faz um jogo de loteria, uma parcela vai como contribuição da Seguridade Social. Tem uma parcela que incide sobre importações, enfim, várias outras fontes menores, de tal maneira que quando efetuamos o cálculo honestamente, computando todas as contribuições que financiam a Seguridade Social e todas as despesas da saúde, previdência e assistência, nós temos apurado uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais. Lá em 2005, já apurávamos mais de 60 bilhões, em 2010, mais de 80 bilhões, 2012, idem, 13, 14, e em 2015 é que houve uma queda para 11 bilhões de superávit, porque 2015 já foi um ano de forte desemprego e houve também uma série de desonerações, várias legislações aprovadas, liberando setores de contribuir para a Seguridade Social. Então, esse déficit que o governo apresenta é um déficit fabricado. Ele pega unicamente do lado das receitas a contribuição sobre a folha, deixa de lado todas essas contribuições da Seguridade Social e do lado das despesas, ele pega somente a despesa da Previdência, que é a maior delas, é a maior das três. Quando ele compara,
essa receita desmembrada do INSS com a despesa da folha, ele encontra o déficit. Mas essa conta é uma conta totalmente distorcida, que fere o que está na Constituição Federal em relação à Seguridade Social e ao financiamento proveniente de múltiplas fontes. Então, o argumento da Auditoria Cidadã da Dívida é que o argumento posto pelo Palácio do Planalto, na verdade, é um argumento fiscal e não previdenciário. É um argumento em que ele faz um comparativo distorcido e tem uma intenção aí. Porque o próprio governo já enviou aqui para o Congresso Nacional também o projeto de reforma tributária, mediante o qual ele quer acabar com essa contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e transformá-la em imposto. E qual a razão disso? Enquanto ela é uma contribuição, a sua aplicação à Seguridade Social é vinculada. Tanto é que existe o mecanismo da chamada desvinculação de receitas da União. Isso. Que retira 30% da Seguridade e coloca em outras áreas conforme a necessidade do governo. E inclusive para pagamento de despesas financeiras, principalmente, despesas da chamada dívida pública, né? Então, você veja bem, sobra tanto recurso na Seguridade Social que o governo desvincula 30% agora, a partir de 2016, né? E enquanto, então, essa contribuição, a COFINS, funciona como contribuição, ela está atrelada e é obrigatória. E é obrigatória. O governo passa pelo desgaste de desvincular. Se transformar em imposto, como pretende com a reforma tributária que já está tramitando aqui, ela pode ser aplicada onde for. Aí é que realmente compromete. Então, esse discurso do déficit, o governo já está aplicando como se não existissem essas outras contribuições, e pega somente a contribuição da folha. Não é essa a questão. Vamos supor que o déficit fosse, ao menos em parte, justificado. Sim. Quais seriam as soluções para combater esse déficit da Previdência ou da Seguridade Social sem passar por uma reforma tão drástica? Primeiro, combatendo a sonegação, né? A lista de devedores da Previdência Social inclui grandes bancos, inclui grandes empresas. Essa lista é pública, não é? E vários bancos estão lá na lista de devedores da Previdência Social. Por que não há um investimento maior na administração tributária para efetivo combate a essa sonegação e cobrança da dívida ativa, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é a revisão das desonerações fiscais. Nós temos setores, por exemplo, como o agronegócio, um dos setores mais lucrativos aqui no Brasil. Está liberado de recolher contribuição. E olha que infâmia, libera o agronegócio de recolher e depois vem dizer que a Previdência do Trabalhador Rural tem déficit. Então, olha, é um contrassenso tão absurdo, né? Se passarmos a combater a sonegação, rever essas renúncias fiscais e parar com essa parar com essa desvinculação, olha, a Seguridade Social não é problema, é solução. A Previdência hoje é um dos maiores programas de distribuição de renda que existe no país. Quer dizer, o argumento de que nós precisamos fazer uma reforma na Previdência ou na Seguridade para que o país volte a crescer, na verdade é exatamente o oposto, é essa a sua defesa. Sim, afeta, em primeiro lugar, toda a classe trabalhadora, urbana, rural, setor público, privado, ativos, aposentados, pensionistas e futuros trabalhadores. Então, todas as pessoas estão sendo prejudicadas. As finanças públicas estão sendo prejudicadas. Por isso, toda essa falácia de déficit, falácia que está quebrando, está empurrando pessoas que têm a opção de contribuir para ficarem em dúvida. Será que eu devo mesmo continuar contribuindo? Aqueles trabalhadores que têm a opção de contribuir
estão sendo incentivados por essa propaganda absurda Porque, por exemplo, a não contribuírem. Maria Lúcia, eu vou entrar nos pontos específicos da reforma no segundo bloco, quando a gente voltar do intervalo, Certo. mas só o fator de 49 anos de contribuição ininterrupta, isso não desestimularia, por exemplo, pelo menos o profissional liberal que tem autonomia sobre a sua contribuição? Quer dizer, às vezes eu tenho condições de contribuir, às vezes eu não tenho condição de contribuir. Ou o trabalhador, às vezes ele está empregado e às vezes ele não está empregado. Como manter 49 anos da sua vida ativa com contribuições? Aliás, o governo não apresentou nenhum dado de onde saíram esses 49 anos, não é mesmo? Está muito claro que o objetivo dessa reforma é beneficiar o mercado financeiro. Esse tipo de imposição, por exemplo, de 49 anos, inatingível, né? Uma regra inatingível. Outra, de só a partir dos 65 anos, adiar para depois dos 65 anos e ainda ter um gatilho. A cada vez que aumentar a expectativa de vida, isso aí vai ser mexido. Vai passando, vai mexendo, né? Tudo isso está empurrando grande parte da população para buscar planos de previdência privada. Não há a menor necessidade de sacrificar toda a classe trabalhadora dessa forma, sacrificar as finanças públicas, sacrificar os municípios. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm a sua economia local movimentada pelos recursos dos benefícios previdenciários e assistenciais que chegam à população daquele município. Mais de 70% dos municípios brasileiros vão ser prejudicados e a reforma, ainda por cima, obriga todos os estados e municípios a criar previdência complementar aberta. O que significa isso? Aberta. Vai ser administrada pelo setor financeiro privado. Eu só vou pedir um intervalo bem rapidinho, a gente volta a conversar depois do intervalo e aí concentrando nos pontos específicos da reforma. Tá bem. Eu volto a conversar depois do intervalo com Maria Lúcia Fatorelli. Não saia daí. Eu converso com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Voltando então à nossa conversa sobre reforma da Previdência e entrando agora nos pontos específicos da proposta. Temos 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral, idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria, regras gerais que se equivalem à aposentadoria da mulher, do homem, do trabalhador rural. Alguma proposta se justificaria na sua avaliação? É evidente que nós defendemos uma outra mirada, uma outra proposta de revisão da atual situação, corrigindo, por exemplo, distorções que ainda não atendem ao interesse público, já que sobram dezenas de bilhões na Seguridade Social. E nós temos aí milhões de pessoas nas ruas das cidades, nós temos insuficiência ainda de atendimento de saúde em todo o país, né? Nós temos aposentados do regime geral que se aposentam com 6, 7 salários mínimos, daí a pouco estão ganhando 3, 4. Então, o debate que nós deveríamos estar fazendo é de corrigir isso aí. E eventuais abusos ou eventuais distorções, vamos abrir o debate e ver se eles existem mesmo. Porque o que não é possível é essa reforma, por exemplo, idade mínima de 65 anos, 65 é o mínimo. As pessoas não vão conseguir se aposentar com 65. Basta fazer a conta. Para aposentar com o seu salário integral, ela terá que ter contribuído 49 anos. Para contribuir 49, ela teria que começar a trabalhar aos 16, sem interromper um mês. Olha, esses 49 anos aí, isso aí realmente não tem seriedade nisso aí. Então, as pessoas vão contribuir e não vai chegar a hora de se aposentar.
Em Não é? relação, Maria Lúcia, à idade que se equipara de homem e mulher para a aposentadoria? Esse é outro absurdo, porque esse modelo capitalista, machista, não é, que não reconhece as diferenças que existem, não é, sempre prejudica a mulher. A mulher tem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, porque não existem creches. A mulher, quando consegue acessar o mercado de trabalho, principalmente no setor privado, tem salários inferiores, tem mais dificuldade de acesso a cargos de chefia. Então, é uma série de diferenças, uma série de prejuízos à mulher. Essa aposentadoria, 5 anos mais cedo, era uma concessão mínima diante de todas essas injustiças. Que a gente não consegue corrigir no Brasil, infelizmente, até hoje. Não consegue corrigir no Brasil, não é? Então, essa aposentadoria de 5 anos antes era uma concessão mínima, não é, que buscava compensar um pouco de todo esse prejuízo que a mulher arca na sua vida profissional. Agora, essa reforma acaba com isso também, iguala homens e mulheres nessa regra absurda, a partir de 65 anos e tendo que contribuir 49 anos ininterruptos para ter direito à aposentadoria integral. Em relação ao trabalhador rural? E aí agora o trabalhador rural corre o risco de ser penalizado, vai ter que cumprir essa idade, ele só passa a ter o direito de aposentar 5 anos antes se ele tiver sido trabalhador rural durante toda a sua vida laboral. E nós sabemos, as estatísticas mostram, quem trabalha o tempo todo como trabalhador rural, ele não consegue chegar a 65 anos. É uma vida de muita diversidade, de muito impacto, não é, à saúde, e fora a falta de assistência, né, lá no campo, interior afora. Maria Lúcia, em relação ao servidor público, um caso específico, uma pessoa que esteja perto da regra de transição, seja homem ou mulher, 45 e 50 anos, ele perde todos os direitos, paridade, ou seja, salário da aposentadoria reajustado conforme o salário da ativa e integralidade, aposentadoria integral. As regras seriam equiparadas ao INSS, a aposentadoria de R$5.000. A regra de transição ela é um corte, ela é abrupta. Será que uma regra mais amena, uma escadinha, ela resolveria esse problema? Esse trabalhador que está nessa situação, principalmente aquele que está ali, mulher com 44 anos, homem com 49 anos, há meses de chegar no corte. Também, de onde veio esse corte? De onde saiu isso? Esse trabalhador, ele fez um outro contrato lá atrás. O governo, quando o trouxe para fazer parte do quadro de servidores, apresentou para ele um outro contrato. Agora, no meio do caminho, depois de 20 anos ou até mais, não é? Porque um trabalhador que está aí, homem, com 49 anos, ele pode ter entrado com 20 e poucos anos, até antes. Como é que é? Lá no finalzinho do jogo muda a regra? Isso é quebra de contrato. A reforma, na sua opinião, teria algum aspecto positivo? A reforma que nós precisamos é uma reforma que venha melhorar a situação do segurado, a situação daquele que precisa de uma assistência social. Esse é o ponto. É aí que nós precisamos reformar. Maria Lúcia, eu agradeço muito a sua vinda aqui no Ponto de Vista. Eu que te agradeço. Você assiste agora ao Ponto de Vista com Rogério Nagamini, que é coordenador de Previdência do IPEA. Ele defende a reforma da Previdência. O Ponto de Vista entrevista Rogério Nagamini, coordenador de Previdência do IPEA, um instituto de pesquisa econômica aplicada. Nagamini defende que a Seguridade Social, que compreende saúde, assistência e previdência, é extremamente deficitária. Por isso, a reforma da Previdência seria urgente. Segundo ele, o conceito de previdência é deturpado. Deveria ser entendido como uma cobertura para a idade muito avançada e não para que pessoas em torno de 50 anos
com plena capacidade laboral parassem de trabalhar. Você acompanha agora o ponto de vista de Rogério Nagamini. Rogério Nagamini, muito obrigada pela presença aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar a nossa conversa pela premissa do governo de que há déficit nas contas da Previdência, da Seguridade Social como um todo. O IPEA defende esse argumento? Sim, em primeiro lugar, eu agradeço o convite em nome do IPEA. E sim, efetivamente, existe déficit da Previdência no sentido que as contribuições previdenciárias não são suficientes para pagar de forma integral os benefícios, como também existe déficit na Seguridade Social. Esse discurso do superávit da Seguridade Social, no meu ver, é uma forma de interditar o debate e traz vários problemas. Eu acho que a gente acaba não debatendo coisas que são realmente importantes. Primeiro, existem erros graves no cálculo. Só para citar um que eu acho que é muito importante, do cálculo é retirado, por exemplo, o regime de previdência dos servidores da União. Então, esse é um equívoco grave, e é isso que garante esse suposto superávit, que na realidade não existe. Porque, na realidade, o setor privado ele veio de um histórico de superávit, depois ele ficou deficitário, depois tem superávit, mas, num todo, a conta não fecha. Sim, o regime geral de previdência social, que é o que a gente conhece como INSS, na verdade, já vem com déficits desde a década de 90. E também a própria Previdência dos servidores também tem déficit. E o que mais me preocupa é que quando você faz essa conta, que não muda em nada a realidade, não muda o quanto as pessoas têm que pagar de imposto, acaba empobrecendo o debate e a gente acaba não discutindo as coisas que realmente importam. Quais são? Primeiro, a despesa já vem crescendo num ritmo muito elevado. A despesa do INSS era 4% do PIB lá na década de 90, hoje já chegou a 8% do PIB. A despesa como um todo é muito acima do que seria esperado pelo nosso padrão demográfico. Se eu considerar o INSS e a Previdência dos Servidores Públicos, a gente gasta 12% do PIB, que é o que seria esperado para um país que tivesse o dobro ou mais de idosos que nós temos. E, além de tudo, com a questão do envelhecimento populacional, a tendência é que essa despesa, se não houver uma reforma da Previdência, cresça de forma explosiva, porque o Brasil está envelhecendo num ritmo muito intenso e muito rápido. Só para dar uma ideia, as nossas projeções indicam que a relação entre contribuintes e beneficiários, que lá na década de 70 eu tinha 4 contribuintes para cada beneficiário e hoje já caiu para 2 contribuintes para beneficiário, se eu não fizer a reforma, eu vou chegar a uma situação em 2060 que eu vou ter mais beneficiários do que contribuintes. Qual a resposta do IPEA para o argumento da Anfípia? Os auditores fiscais dizem que um sistema ele não poderia ser deficitário se ele já desvincula 30% das receitas para outras áreas, como o governo deseja. Não, mas se você considerar, mesmo considerando a DRU, ainda assim o sistema de seguridade social seria deficitário. Como eu te falei, a conta deles só dá positiva porque, por exemplo, eles retiram o regime de previdência dos servidores públicos da União, que é um equívoco, porque isso não é despesa com pessoal, isso é uma despesa previdenciária. Agora, na sua opinião, ainda que o Brasil voltasse a crescer, porque na década de 90 a gente teve um salto superavitário, depois caiu de novo, depois voltou a subir, oscilando conforme a movimentação econômica do Brasil. Ainda que o Brasil retomasse o vetor de crescimento, a reforma da Previdência, na sua opinião, como pesquisador, ela seria necessária para corrigir algumas distorções? Sim, a reforma da Previdência é necessária para garantir a sustentabilidade da Previdência a médio e longo prazo em função do contexto de envelhecimento populacional. Hoje, 1 em cada 10 brasileiros tem 60 anos ou mais de idade. Em 2060, será 1 em cada 3. Só para ter uma ideia, de hoje até 2060, a população idosa no Brasil vai crescer ao ritmo de 1 milhão a mais de idosos por ano, daqui até 2060. Então, em função desse rápido processo de envelhecimento populacional, é fundamental
uma reforma da Previdência para garantir a sustentabilidade. Isso está no mundo todo. Só para dar um exemplo, o processo de envelhecimento é global, o mundo todo está passando por isso, e todos os países estão se ajustando. Só para dar um exemplo, 46 países que já tinham idade mínima aumentaram, estão aumentando ou vão aumentar a idade legal de aposentadoria. Tem países como Espanha e Alemanha, por exemplo, que estão aumentando a idade de aposentadoria de 65 para 67 anos, ou países, inclusive, que estão indo além dos 67 anos de idade. Ainda nessa questão de números, o Brasil desonerou a parte patronal da contribuição em 2013 e 2014, exatamente nesse movimento anticíclico de tentar fazer com que a roda da economia girasse. O objetivo era que o Brasil voltasse a crescer, isso geraria mais empregos e isso faria com que também a contribuição à Previdência aumentasse. A contribuição à Previdência naquela época ela tinha um vetor negativo. A justificativa por trás da reforma da Previdência também seria essa, que a gente precisa fazer a reforma da Previdência para que o Brasil volte a crescer. O pagamento de benefícios vem da contribuição dos trabalhadores que estão ativos, é o que a gente chama no Brasil de regime de repartição, onde o pagamento dos benefícios das pessoas de aposentadoria e pensão vem da contribuição daqueles trabalhadores que estão na ativa. Então esse dinheiro não cai do céu. Então eu tenho que procurar um equilíbrio entre aqueles que estão recebendo benefício e aqueles trabalhadores da ativa que estão contribuindo para o financiamento desses benefícios. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer é que eu vou gerar uma carga sobre as gerações futuras absolutamente insustentável. Exatamente. E daí veio a ideia da idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Sim, e um outro ponto também a ser enfatizado é que hoje eu já tenho uma situação em que metade da despesa primária da União já é com previdência. E aí acaba sobrando muito menos recursos para outros gastos sociais, inclusive educação e saúde, ou mesmo investimento, que seriam muito importantes para o próprio crescimento econômico do país. O governo fixou em 65 anos a idade mínima para aposentadoria. A gente não sabe se isso ainda vai ser modificado no Congresso, mas o Palácio do Planalto considera essa idade inflexível. Por que ela é tão importante? Olha, primeiro que a gente tem várias distorções no regime de previdência do Brasil. Uma que eu considero fundamental corrigir é que nós temos uma chamada aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, que é aquela que o homem pode se aposentar com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição, qualquer que seja a idade dela. Essa regra tem gerado aposentadorias muito precoces. A idade média de aposentadoria em 2015 foi 55 anos para homens, 53 para mulheres, sendo que 1 em cada 5 mulheres se aposentou, inclusive, com menos de 50 anos. Então, a gente está gerando aposentadoria precoce para pessoas com plena capacidade laboral, o que é uma distorção. A Previdência deveria existir para garantir renda para pessoas que perderam capacidade laboral. E nós estamos pagando benefício de aposentadoria para pessoas 40, 50 anos com plena capacidade laboral. E esses 65 anos valeriam para homem, para mulher, para aposentadoria urbana e rural? Sim, valeria, só que tem uma regra de transição que dura 20 anos. E me parece plenamente adequado em função do crescimento da expectativa de vida que nós estamos tendo. Por exemplo, lá em 1940, a expectativa de vida ao nascer era 45 anos, hoje já é 75, mas eu só chamo a atenção que para discutir previdência, a gente tem que considerar a expectativa de vida na idade de aposentadoria, ou seja, aos 60 ou 65 anos, não ao nascer, porque senão a gente está misturando mortalidade infantil com previdência. E se você considerar a expectativa de vida aos 65 anos, ela também tem crescido de forma expressiva, quase dobrou entre 1940 e 2015, já está em torno de 18 anos e vai continuar crescendo. Rogério, a gente entra nos pontos mais específicos da reforma no segundo bloco. Eu só peço para você aguardar um minutinho. Eu volto no segundo bloco com o coordenador de Previdência do IPEA, Rogério Nagamini. Não saia daí.
Estamos de volta no Ponto de Vista com o coordenador de Previdência do IPEA, Rogério Nagamini. Rogério, a gente conversava sobre a idade mínima para a aposentadoria e a minha pergunta é, a reforma da Previdência tem alguns mitos. Um deles seria que essa idade mínima prejudicaria principalmente os segurados mais pobres. Qual o argumento do IPEA em defesa da idade mínima de 65 anos? Não, a gente considera também que esse argumento de que a idade mínima prejudicaria os mais pobres é, na realidade, um grande mito, né? Normalmente, para usar esse argumento, as pessoas falam que, olha, os mais pobres começam a trabalhar mais cedo. Efetivamente, podem até começar a trabalhar mais cedo, mas começam com um altíssimo nível de informalidade. Só para citar um dado que eu acho que enfatiza muito isso, jovens ocupados de 16 a 20 anos, pela última pesquisa nacional de amostra de domicílios de 2015, mostrava que apenas 5% deles estavam contribuindo para a Previdência, 95% deles estavam ocupados, mas na informalidade, sem contribuição para a Previdência. Então, não são os mais pobres que estão se aposentando ali por tempo de contribuição na faixa dos 50 anos. Os mais pobres têm mais dificuldade de conseguir 35, 30 anos de contribuição, tendem a se aposentar por idade, que é os 65 anos para homem e 60 anos para mulher, com 15 anos de contribuição. Então, na verdade, o que eu digo é que, na realidade, a gente já tem uma idade mínima para os trabalhadores de menor rendimento e a gente não tem uma idade mínima exatamente para aqueles trabalhadores que têm maior qualificação, têm uma trajetória laboral mais estável no mercado de trabalho laboral, que são geralmente trabalhadores de nível de rendimento maior. E sobre a regra de transição, foi definida uma regra muito abrupta. O próprio relator da reforma da Previdência, são palavras dele, muito recentes, 45 anos para mulher, 50 anos para homem. Qual o estudo por trás dessa idade? Não, primeiro, eu não considero que a regra de transição seja abrupta, porque nós estamos falando de homens com menos de 49 anos, mulheres com menos de 45, que significa que, efetivamente, a idade mínima de 65 vai passar a vigorar de forma integral somente depois de um período de transição de 20 anos. Mas eu digo abrupta no sentido de corte, não há um escalonamento de idades. Não, existe uma certa descontinuidade, por exemplo, entre um homem de 49 e um homem de 50, uma mulher de 44 e uma mulher de 45, mas aí as pessoas precisam entender que aí esse corte deveria acontecer de qualquer forma. Muitos outros países que fizeram também corte de idade ou data de nascimento, por exemplo, como a Alemanha. E as pessoas precisam entender que eu não posso jogar essa transição muito para trás. Por exemplo, tem pessoas que falam, por que eu não vou considerar só uma regra de transição só para quem vai entrar no mercado de trabalho? Mas se eu fizer isso, eu vou demorar 40 anos para ter ver os efeitos nas contas da Previdência. Então, efetivamente, não dá para... Por um lado, eu preciso da transição para evitar que uma pessoa que faltava pouco tempo para se aposentar, da noite para o dia, passe a um tempo muito maior, mas, por outro lado, eu não posso jogar essa transição muito para trás, senão demora muito para ter efeito nas contas públicas. Vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria da mulher, que é muito polêmica também. Hoje nós temos um intervalo de 5 anos da aposentadoria entre homem e mulher. Pela proposta do governo, esse intervalo deixa de existir. Em alguns países da Europa e nórdicos também, é considerado até discriminatória a aposentadoria com diferenças de anos entre homens e mulheres. Acontece que no Brasil nós temos vários estudos que mostram que a mulher entra mais tarde no mercado de trabalho, que ela tem dificuldade em se manter no mercado de trabalho, até porque a licença maternidade, por exemplo, ela não é compartilhada entre mulher e homem. Na sua opinião, é uma reforma justa para a mulher? Porque há muitos argumentos dizendo que a reforma é de um país desenvolvido para um Brasil que ainda não alcançou esse perfil. Não, em primeiro lugar, eu acho que é correto, e aí tem vários pontos que eu acho que é fundamental colocar. Primeiro, a gente está falando de uma transição, de novo, de 20 anos, ou seja, eu vou igualar, mas depois de um período de 20 anos.
Segundo, é claro que o estudo que a gente fez mostrou que, na verdade, de 2 em cada 3 países do mundo já não tem diferença de idade entre homem e mulher, e muitos, na verdade, estão eliminando essa diferença. Por exemplo, daqui a alguns anos, só 2 países na Europa vão manter, e na OCDE, dos 34, 31 já eliminaram ou já se programaram para eliminar. Mas vamos tratar dos pontos que normalmente são utilizados para contra-argumentar a proposta. Eu considero legítimo que as mulheres defendam a manutenção em função da questão da desigualdade de gênero e da dupla jornada. Só que a gente tem que se perguntar até que ponto a diferença de idade é a solução mais eficiente ou efetivamente eficiente ou mesmo eficaz para tratar desses 2 problemas. Na minha visão, não é. Não adianta buscar uma compensação na Previdência. O ideal é você buscar a solução desses problemas e não buscar uma compensação. Na Previdência é que não resolve. Só para te dar um exemplo, por exemplo, eu poderia argumentar que eu poderia diminuir a diferença de idade de aposentadoria para todo mundo que perde 2 horas no trânsito. Por que não? É muito similar ao argumento da dupla jornada. Por que não é eficiente ou eficaz fazer isso na Previdência? Porque eu não resolvo o problema. O mais eficiente, o mais correto é o quê? Vamos trabalhar a mobilidade urbana, vamos resolver o problema, buscar a solução e não buscar uma compensação na Previdência. Tem várias outras questões fundamentais que a gente está colocando. Por exemplo, eu sinto um desconforto em relação à questão da dupla jornada, porque normalmente parece que você está aceitando a ideia de que Tudo bem, a situação da mulher é essa, então não há como modificar. Primeiro que eu acho que você... A gente vai ficar nesse ponto até o final do século. Isso, você tem que buscar de alguma forma. outras soluções que envolvem mudança cultural, melhora de mercado de trabalho, redução da discriminação. Essa é a solução, não compensar na Previdência que não resolve. Mas, além de tudo, tem questões conceituais graves aí. Por exemplo, se eu aceito a questão da dupla jornada, e aí eu estou considerando que um trabalho que sem contribuição para a Previdência, que é o caso dos afazeres domésticos em geral, está alterando o parâmetro de financiamento do pilar contributivo da Seguridade Social. Isso é totalmente inadequado do ponto de vista de financiamento. Mas, além de tudo, se você parar para pensar, eu estou aceitando a ideia de que eu posso ter tratamento diferenciado de idade de aposentadoria em função da duração de jornada. O que parece para mim é um equívoco, porque a Previdência é aquilo que eu disse, é garantir renda para quem perdeu capacidade laboral. E, nesse sentido, eu não deveria ter nenhuma relação direta com a jornada de trabalho também, tá? Porque senão a pessoa que trabalha meio período, eu vou fazer ela aposentar mais tarde? Não, eu vou fazer ela aposentar quando ela perder a capacidade laboral. Mas mais do que isso, por exemplo, eu não vejo em que manter a idade da mulher em 55 anos no serviço público melhora a questão da desigualdade. Porque grande parte das mulheres que são servidoras públicas estão entre as mais ricas da população, entre os 50% mais ricos da população. Manter essa idade de 55 para esse público, sendo que eu tenho homens se aposentando aos 65 com salário mínimo, sem paridade, e essas aqui estão se aposentando aos 55 com paridade, isso de forma alguma melhora a desigualdade. Pelo contrário, você continua mantendo uma desigualdade que, na verdade, você deveria combater. Rogério, a gente ainda não falou da aposentadoria rural. Qual o argumento para que 65 anos seja o tempo mínimo, a idade mínima para a aposentadoria e com as mesmas regras do trabalho urbano de 25 anos de contribuição, já que o trabalho no meio rural é bastante diverso, bastante diferente, em outras condições climáticas? A expectativa de vida no meio rural também tem crescido, as condições de trabalho no meio rural também têm melhorado, e tudo indica que vai continuar melhorando nesses próximos 20 anos. Essa é uma questão. Além do que, na área rural, a gente tem um problema sério do ponto de vista de financiamento. Nos últimos anos, as contribuições rurais
São muito poucos se a gente compara com a aposentadoria urbana, as contribuições urbanas. As contribuições rurais pagaram nos últimos anos menos de 10% dos benefícios rurais. Ou seja, mais de 90% dos pagamentos de previdência rural foram decorrentes, contribuíram para o déficit da Previdência. Sim, era esse o meu argumento em seguida, que o cobertor é sempre curto. Você pode até ter uma sobra no setor privado urbano, mas você remaneja para cobrir o setor rural. Com a questão do envelhecimento, até o setor urbano já começou a ser deficitário novamente e a tendência é que o déficit dele aumente cada vez mais em função da questão do envelhecimento. Então havia sim uma necessidade de também reavaliar essa questão do rural. E repito, com uma transição de 20 anos, você tem um desequilíbrio realmente muito grande aí entre contribuições e benefícios no setor rural. E além do mais, um ponto destacado que o governo já deixou claro, que a mudança do setor rural, que hoje é quase não contributivo, vai ser por uma contribuição diferenciada, que certamente facilita aí vamos dizer assim, a inserção dos trabalhadores rurais. Rogério Nagamini, muito obrigada pela sua presença aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o coordenador de Previdência do IPEA, Rogério Nagamini. A gente se vê no próximo Ponto de Vista. Até lá!